Sabemos que nós vivemos em um tempo muito difícil. Um tempo que eu posso dizer incomum para todos nós. Pela primeira vez em 87 anos, a nossa igreja local enfrenta uma pandemia. Mas o que é incomum para nós não é incomum para a Igreja de Cristo. O que é incomum para nós é algo que a Igreja de Cristo enfrentou ao longo de sua história. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos perceber que a Igreja de Cristo enfrentou muitos momentos difíceis, muitos momentos de perseguição, de pandemias, de problemas, mas a Igreja de Cristo avançou, porque a porta do inferno não pode prevalecer contra a Igreja do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar para o passado para compreender que a Igreja de Cristo tem enfrentado todas essas coisas, encarado os desafios do seu tempo e tem avançado na obra da evangelização. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento uma mensagem que fala sobre esse tema, o desafio da evangelização. Mas para isso nós devemos olhar para a Bíblia e não para as circunstâncias. O que temos visto hoje é muitos líderes eclesiásticos, muitas igrejas tentando buscar estratégias para desenvolver a sua obra, o seu trabalho baseado nas circunstâncias. Eu quero dar alguns exemplos. Na pandemia, nós vimos as nossas igrejas fechando. E muitas igrejas não podendo ministrar a ceia do Senhor, começaram a fazer isso de forma online. E quando a igreja tomou esta decisão, a igreja está descaracterizando uma das ordenanças mais belas das Escrituras. Cristo ordenou que nós comêssemos o pão, bebêssemos do cálice, em comunhão. Não é possível ministrar a ceia do Senhor se nós não estivermos reunidos em um só lugar. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é que a pandemia fechou as nossas igrejas e muitas igrejas, até pequenas, tiveram que investir em tecnologia para poder fazer a transmissão dos seus cultos. Isso é uma grande bênção, porque abriu portas para a proclamação do Evangelho. O Evangelho alcançou pessoas que talvez nós não alcançaríamos domingo após domingo, esperando que essas pessoas entrassem nas portas de nossa igreja. Mas esta bênção pode se tornar uma grande maldição quando as igrejas tentadas de fazer com que haja uma possibilidade de ter membresia de forma virtual. Espantem a muitas igrejas, já no Brasil, que estão mudando seus estatutos, tomando decisões em assembleia para terem membros de forma virtual. Isso não é concebível à luz das Escrituras, porque nós somos membros de um corpo onde Cristo é o cabeça, onde nós estamos reunidos, unidos, onde precisamos uns dos outros para exortarmos, para edificarmos, para compartilharmos os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Nós somos membros uns dos outros, parte do corpo de Cristo, onde cada um precisa realizar a sua função. Portanto, quando nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, para buscar meios de alcançar ou de avançar com a nossa obra, sem considerar o que as Escrituras Sagradas nos ensinam, podemos nos desviar da palavra e descaracterizar a Igreja do Senhor. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar apenas para as circunstâncias. Nós não podemos olhar para a cultura do nosso tempo para tentar responder por meio da cultura as perguntas existenciais, os problemas que o mundo enfrenta, porque assim correremos o risco de nos desviarmos da palavra. Devemos olhar para a história para perceber que a Igreja de Deus tem avançado, mas devemos focar nas Escrituras Sagradas
porque a palavra de Deus nos instrui, tem instruído a igreja ao longo dos anos e continuará instruindo a igreja até a volta de Cristo. Não há outro lugar que nós devemos buscar para entender como nós devemos encarar os desafios do nosso tempo. É as Escrituras Sagradas, base da nossa fé, luz para o nosso caminho, fonte inesgotável de vida. É a palavra de Deus que deve orientar a vida da igreja. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos olhar para um texto fundamental das Escrituras para compreender a missão da igreja. E a partir daí, nós teremos condições de enxergar o tempo e aproveitar as oportunidades para avançar na evangelização. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 16 a 20, que é o texto conhecido como a Grande Comissão. É o texto fundamental para compreendermos a missão da igreja. Mateus capítulo 28, verso 16 a 20. Mateus capítulo 28, verso 16 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, nós precisamos compreender que essas palavras de Jesus foram ditas no domingo da ressurreição. Cristo apareceu para algumas mulheres e disse: avise aos discípulos, aos meus seguidores, para me encontrar no monte da Galileia. E assim aconteceu. E quando então os discípulos de Jesus viram Cristo, o texto vai dizer que a maioria se prostrou em adoração e alguns hesitaram. Cristo então dá a ordem, o comissionamento. Em nome da sua autoridade, ele manda a igreja ir, fazer discípulo de todas as nações. Quando a gente olha esse encontro de Jesus com seus discípulos, antes de olhar para a ordem de Jesus, nós devemos olhar para o gesto da igreja. Antes de olhar para aquilo que Cristo está comissionando seus discípulos a fazer, nós devemos olhar para uma igreja assombrada pela ressurreição, se prostrando e adorando a Cristo. Porque quando nós olhamos para essa imagem, eu gostaria que você tentasse imaginar isso. Quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que a grande motivação que precisamos ter em nosso coração, o grande combustível que nós devemos ter para encarar qualquer desafio para a evangelização é a adoração ao nosso Deus, a adoração ao nosso Senhor. Porque, meus irmãos, nós precisamos lembrar que antes da missão vem a adoração. O texto diz que eles, quando viram Jesus, o adoraram. O texto diz que a primeira ação da igreja diante de Cristo foi se prostrar. E é interessante que Cristo aceita a adoração porque Ele é Deus. E aqui a gente começa a perceber que a motivação do nosso coração precisa ser a adoração a Deus, para que então possamos cumprir a nossa missão. Se nós não nos prostrarmos diante de Deus, fracassaremos em nossa missão. Se nós não o adorarmos, não faz sentido evangelizar. Se não for por causa de Deus, nós não faremos missões por causa do homem.
Se nós não conseguirmos fazer missões por causa de Deus, por causa de Cristo que se entregou por nós não conseguiremos fazer missões por causa do homem pecador. Talvez seja por isso que poucas pessoas têm motivação para fazer o que Jesus mandou. Porque para muitos o foco da missão é um homem e não a adoração. Todas as distorções da evangelização que encontramos na história da igreja do século XIX para cá, passando pelo liberalismo teológico, chegando na missão integral, está exatamente no ponto em que o foco da missão se tornou o homem e não a glória de Deus. O foco da missão se tornou o ser humano. E para que o foco da missão se torne o ser humano, é necessário fazer uma adaptação naquilo que as Escrituras Sagradas nos mostram a respeito de nossa missão. Esse é o grande problema que muitos de nós enfrentamos hoje. A igreja se esqueceu de que ela existe, a razão, o porquê de sua existência é a glória do Senhor. Antes da missão, vem a adoração. Antes da missão, vem a glória de Deus. Portanto, a adoração deve ser o combustível para a nossa missão. O maior missionário da história compreendia isto muito bem. O apóstolo Paulo vai nos ensinar de forma bela esta verdade. Em Romanos capítulo 15, verso 15 a 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo está dizendo que ele encarava o seu ministério de evangelização como um dever sacerdotal. Ele considerava que entregar almas de gentios a Deus era uma oferta agradável. Numa linguagem do Antigo Testamento, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que fazer missões para ele era a mesma coisa de que cumprir um dever sacerdotal no Antigo Testamento quando oferecia um holocausto, um sacrifício a Deus. Paulo está dizendo então que o seu culto a Deus, o seu serviço a Deus, de proclamar o Evangelho, de ir fazer discípulos, era o seu culto, era a forma que ele tinha de adorar a Deus. O foco, então, não era o homem, mas a glória do Senhor. Fazer missões é culto a Deus. O foco de missões é Deus, é sua glória. Lembre-se, nunca esqueçam desta verdade. Antes da missão, vem a adoração. O combustível para a missão é a adoração. A W. Tozer vai dizer o seguinte: como a água não pode subir mais alto do que o nível da sua fonte, assim a qualidade moral de um ato nunca pode ser mais elevada do que o motivo que o inspira. Qual é a razão de nós encararmos os desafios desse tempo para evangelizar? Não há outra razão do que a glória de Deus. Portanto, antes da missão, vem a adoração. O texto vai dizer que alguns duvidaram. Veja o verso 16 e 17. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meus irmãos, quando aqueles seguidores de Jesus, muito provavelmente mais do que os 11, quando viram a igreja se prostrando em adoração a Jesus, eles hesitaram, talvez com medo de estar adorando uma pessoa e não Deus. Mas Jesus se aproxima, reafirma a sua autoridade e permite a adoração.
Talvez muitos hesitem de se prostrar diante de Cristo. Talvez muitos hesitem de cumprir a missão. É porque ainda tem dúvidas em seu coração de quem é Jesus. Quem é aquele que nos deu a ordem de fazer discípulos? Talvez hesitamos de pregar a verdade, a única verdade que pode reconciliar um homem com Deus. As boas novas para um mundo repleto de más notícias. A única esperança para a humanidade. Porque talvez duvidemos em nosso coração de quem é aquele que nos deu esta ordem. Aquele que nos manda ir fazer discípulos não é outro, não é menos do que o próprio Deus. Cristo se fez carne, habitou entre nós, obedeceu a Deus de forma perfeita, tomou o nosso lugar na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. É por isso que ele tem toda a autoridade. A missão, antes da missão vem a adoração, mas a missão é uma ordem daquele que tem toda a autoridade. O verso 18 diz isso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aqui, meus irmãos, a expressão toda a autoridade está relacionada à expressão todas as nações, do verso 19, as expressões todas as coisas e todos os dias, do verso 20, indicando que o fundamento da missão é a total autoridade que Jesus tem em todo o universo. Portanto, a missão abrange todas as nações, com a finalidade de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer totalmente a Jesus, tendo a garantia da presença dele na totalidade dos dias. Jesus já havia demonstrado a sua autoridade. Aqui o texto não está querendo mostrar para nós que Cristo não tinha autoridade e passou a ter autoridade depois da ressurreição. Porque o próprio Cristo, as narrativas dos evangelhos mostram para nós que Cristo perdoou pecados, que Cristo acalmou tempestades, que Cristo ressuscitou mortos. Cristo já tinha mostrado a sua autoridade. O ponto aqui é, quando nós olhamos para a história da revelação, quando houve a queda do homem, o pecado entrou no mundo, Deus fez uma promessa de redenção. Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas esta semente que foi revelada no Gênesis, ela vai ser ampliada. E outras revelações da parte de Deus vão ser dadas a um homem para que nós possamos identificar quem é este descendente da mulher. E mais na frente, Deus faz uma aliança com Abraão e dá a Abraão a promessa que a partir dele, Deus constituiria uma nação para si. Qual era o maior objetivo de Deus com isso? Revelar ao mundo que o Redentor agora viria da nação de Israel, viria da descendência de Abraão. Mas na frente a gente descobre que ele seria como um profeta à semelhança de Moisés. Depois, Deus promete a Davi que este seria um descendente do reino, seria um rei messiânico. E a partir disso, então, o povo de Deus vive na expectativa da vinda do rei, da vinda do Messias. No Antigo Testamento, as pessoas que não eram, vamos dizer, as pessoas que eram gentios, para se relacionar com Deus verdadeiro, deveria então vir a Israel para fazer parte do pacto que Deus havia estabelecido com o seu povo no Antigo Testamento. Mas chegou o tempo, a plenitude dos tempos, onde o Messias veio ao mundo. O Messias chegou. E este Messias
para o espanto dos judeus, ele não era apenas o rei dos judeus, mas ele é o rei do universo. É por isso ele diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Vão e façam discípulos. Portanto, o fundamento da missão da igreja é a autoridade de Jesus. O fundamento da missão é a ordem de Jesus. E quando a gente então começa a refletir sobre isso, e a gente começa a entender aquele que nos comissiona, começamos a entender que ele tem toda a autoridade. E ele não é apenas um rei de uma nação, mas um rei de todo o universo, o soberano sobre todas as coisas. Precisamos então começar a admitir que as circunstâncias que vivemos pode ser uma grande surpresa para nós, pode ser algo desagradável, inesperado, porém sempre fez parte do plano de Deus e de seus propósitos. Se admitirmos que a grande comissão é uma ordem de Jesus também para nós, igreja, Ciba, a igreja desse tempo, a nossa geração, precisamos admitir que podemos avançar mesmo nesse tempo, pois o nosso trabalho de evangelização é fundamentado naquele que tem toda a autoridade. Portanto, se o combustível da missão é a adoração, o fundamento da missão é a autoridade de Jesus. Mas Cristo diz: eu tenho toda a autoridade, e ele vai dar a ordem. Portanto, verso 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente aprende então que a missão da igreja não é outra. A missão da igreja é fazer discípulos. Como diz Kevin DeYoung, a missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo seus discípulos em igrejas para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. Fazer discípulos é a nossa tarefa, ganhar pessoas para Cristo e edificá-las em Cristo. Precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E só a igreja tem a missão de pregar o Evangelho. A igreja pode realizar muitas obras, mas a única obra que só a igreja pode realizar é a pregação do Evangelho. Devemos lembrar que há algo pior que a morte e algo melhor do que qualquer prosperidade humana. A Bíblia diz que há algo muito pior que a morte. A Bíblia chama isso de inferno. Mas a Bíblia diz que há algo muito melhor do que qualquer prosperidade humana. A Bíblia chama isso de céu. Portanto, só a igreja é embaixadora de Cristo na terra para apelar ao mundo que se reconcilie com Deus por meio de Cristo Jesus. Esta é a grande missão da igreja. Portanto, é mais importante a igreja ensinar as pessoas a morrer do que viver. Pois depois da morte, ainda existe uma segunda morte. O que nós vemos hoje é igrejas do nosso tempo tentando ensinar as pessoas a viverem, mas não ensinar as pessoas a morrerem. O que nós temos visto hoje é uma mensagem que tenta aqui e ali nos dar passos e lições para tentar nos ajudar a resolver o nosso problema do trabalho, a resolver o nosso problema dentro de casa, a fazer com que a gente ganhe mais dinheiro, a fazer com que a gente prospere na carreira. Porém, as pessoas
podem aprender muito bem a viver, mas se não souberem morrer, elas estarão perdidas. E só a igreja tem a mensagem que ensina como nós devemos morrer. E a igreja aponta para nós e mostra que, primeiro, nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a única forma de ter vida e vida plena é estar naquele que é a vida. Porque Ele não é apenas o caminho, Ele não é apenas a verdade, Ele é a vida. E quando recebemos a vida de Cristo, não apenas recebemos a plenitude para vivermos aqui e agora, mas aprendemos que esta plenitude está intimamente ligada com a morte de nós mesmos, mas com uma promessa de uma vida eterna. Portanto, meus irmãos, devemos fazer discípulos, porque fazer discípulos é a missão da igreja. Nossa missão permanece a mesma. Como disse o pastor Leandro ontem, antes da pandemia, durante a pandemia e pós a pandemia, a missão da igreja permanece a mesma. Nós devemos ir e fazer discípulos. E como se faz discípulos? Talvez você se pergunte. Tá bom, eu sei que eu devo fazer discípulos. Como a igreja deve fazer discípulos? O texto nos responde. O texto vai dizer que fazemos discípulos por meio do batismo. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, meus irmãos, é a demonstração pública de fé. Uma pessoa se torna discípulo de Jesus depois de batizada, pois é por meio do batismo que professamos a fé em nosso Salvador. Professamos que morremos para o mundo, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, o ladrão da cruz, ele não foi batizado e foi salvo. Eu não estou falando de vida eterna. Pode ser que alguém receba Cristo no leito da morte e seja salva, mas ser um discípulo de Jesus só começa por meio do batismo. Porque se nós não desejarmos morrer para nós mesmos, estarmos unidos com Cristo em sua morte na cruz, como poderemos viver uma vida para Ele e para a glória do nome dEle? Portanto, o discipulado começa no batismo. Precisamos ir e batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda o texto diz que nós fazemos discípulos ensinando. O verso 20 vai dizer assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A nossa missão não acaba com o batismo, não acaba quando alguém aceita Jesus, mas temos a missão de continuar ensinando tudo o que ordenou Jesus, para que em tudo possamos obedecê-lo. A nossa missão não é apenas fazer uma cruzada evangelística, pregar o evangelho, fazer um apelo onde uma multidão levanta a mão e aceita Cristo e pronto, a gente volta feliz da vida e diz, cumprimos a nossa missão. A nossa missão vai além. A nossa missão é ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Portanto, fazemos discípulo através do ensino. Devemos aprender, então, que devemos ensinar. Devemos desejar aprender para ensinar. E esse processo não termina. Por isso precisamos da igreja. Por isso discípulos são organizados em igrejas locais, para que eles aprendam e ensinem, para que eles aprendam e ensinem. E esse processo nunca acaba.
E aí, meus irmãos, quanto ao ensino, podemos destacar algumas coisas aqui nesse texto. Veja, a primeira delas, Jesus não prevê um tempo em que alguma parte do seu ensinamento, presta atenção nisso, será considerado inútil, obsoleto, suplantado ou incorreto. Tudo o que ele ordenou deve ser passado adiante até o fim dos tempos. Veja que a grande comissão, ela é uma ordem para que a igreja cumpra até o fim dos tempos. Se Cristo manda a igreja ir ensinar a tudo que ele ordenou até o final dos tempos, isso significa que não há nada no ensino de Cristo que seja considerado inútil, obsoleto, suplantado ou incorreto. Mas a palavra de Deus é suficiente para todos os tempos, para todas as gerações, até que ele venha. Portanto, a palavra de Deus não é adaptada às circunstâncias ou à cultura. Mas, em segundo, os discípulos não ensinam meros dogmas extraídos de teorizações abstratas, mas conteúdo a ser obedecido. A palavra que é ensinada não é meros dogmas, abstrações, mas uma verdade que é simples, clara e palpável, que nos dá a condição de obedecer a Jesus. Portanto, a palavra precisa ser simples, clara, para que todos compreendam. Mas ainda a gente olha nesse verso e a gente percebe que os discípulos que eram testemunhas oculares ensinam, então têm a ordem, a missão de ensinar as novas gerações que se tornam testemunhas auriculares, que ouviram, mas não viram. E são tão impactadas com essa verdade que passam a amar a Jesus e ensinar a outros. Tem um texto belíssimo nas Escrituras que mostra isso para nós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 a 9, vai dizer assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Pedro vai dizer ainda para este público que eles estão sofrendo e eles estão sendo entristecidos por todo tipo de provação, mas eles exultam porque sabem que foram salvos e sua herança está guardada. Pedro escreve para uma geração que não era mais testemunho ocular. Eles agora ouvem, são impactados com o Evangelho e conseguem amar a Jesus. Ainda hoje, o Evangelho de Cristo alcança corações e faz com que homens e mulheres passem a amar a Cristo e aguardar com expectativa a glória que ainda será revelada, um novo céu, uma nova terra, o dia que estaremos eternamente com o nosso Senhor. Isso é possível por meio do poder do Evangelho. É por isso que nós devemos entender que mesmo em tempo de dores, de sofrimento, onde nós somos entristecidos por todo tipo de provação, nós não devemos nos esconder ou nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há outra forma, não há outro jeito, só o Evangelho. A igreja não deve se colocar numa posição acanhada, se esconder, tampar o seu testemunho, porque nós não temos respostas e os porquês. Mas temos uma mensagem: o Evangelho. Portanto, nós devemos fazer discípulos. E ainda tem um ponto importante aqui. É que se nós fracassamos em fazer discípulos, em batizar, em ensinar a todos como Jesus ordenou, isso
é uma demonstração do fracasso do nosso próprio discipulado. Sabe por que muitos não discipulam? Porque talvez não foram discipulados. Sabe por que muitos não desejam compartilhar o Evangelho? Porque talvez ainda não compreenderam a graça de Jesus. Porque a graça de Deus, que é revelada em Cristo, não apenas nos salva, mas nos ensina a viver essa graça em todas as esferas da vida. É por isso que nós devemos aprender e aprender e aprender, até que o nosso coração esteja cativo àquele que agora é o dono do nosso coração. Quando nós nos entregamos a Cristo, o que nós estamos dizendo é: Ele é o dono do nosso coração. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, se o combustível da missão é adoração, o respaldo da missão é a autoridade de Jesus, a missão é fazer discípulos, e o sucesso da missão é a presença de Jesus. E ele completa, então, e a gente vê isso no verso 20, Jesus dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A certeza de que a missão será bem-sucedida é a presença de Jesus. Por mais que pontualmente fracassemos em nosso discipulado, por mais que pontualmente uma igreja aqui e outra ali fracasse, a igreja de Cristo será bem-sucedida em sua missão, pois a garantia do cumprimento desta missão é a presença de Jesus. E essa presença não é apenas o horizonte que está em vista, mas cada dia enquanto vivermos. Isso continua até o fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, podemos avançar na obra da evangelização, mesmo em uma pandemia. E Deus nos chama para isso. Quero concluir minha mensagem com algumas aplicações finais. A primeira: precisamos avançar com a nossa missão, porque o Evangelho é a boa notícia diante de um mundo de tantas más notícias. Precisamos avançar com a nossa missão, porque o Evangelho é a boa notícia no mundo de tantas más notícias. Mostre às pessoas que não há esperança no mundo. A sociedade humana, por melhor que busque ser, está manchada pelo pecado. A pandemia veio para mostrar de forma mais clara as incertezas dos planos humanos, a fragilidade da vida, as falhas do nosso sistema de saúde, economia e justiça. Mas não apenas isso. Aponte para Cristo como o único que pode nos dar esperança, o único remédio para o homem, o único que pode perdoar pecados, o único que pode acalmar tempestades e nos dar vitória sobre a morte. Porém, entretanto, como diz Ednilton, para que esta mensagem alcance o mundo, Deus conta com a segunda igreja batista em Aracaju. Deus conta com as igrejas locais espalhadas sobre a terra. Nós temos essa missão. Nós temos a resposta. Nós temos a mensagem, a única que pode dar esperança. Portanto, avance. Em segundo lugar, não devemos recuar diante das circunstâncias impostas por uma pandemia. A missão é respaldada pela autoridade daquele que governa sobre todas as coisas. Nós não devemos recuar diante das circunstâncias impostas. Estava conversando com o pastor Nilton antes do culto. O pastor Nilton, na semana passada, ia fazer uma conferência na igreja dele. E o preletor que veio para pregar em sua igreja, passando o sábado aqui em Aracaju, distraiu, seu filho entrou numa piscina e morreu afogado.
diante de coisas tão terríveis como essa. A gente estava conversando, pode ser que isso enlouqueça a mente caída, humana, frágil e limitada. Mas se nós olharmos para o Evangelho, ele é o único que nos dá a esperança de uma vitória sobre a morte. O mundo sem o Evangelho, ele só se encontra com a morte. Mas aqueles que têm o Evangelho, mesmo que sofra a dor da perda, há uma esperança do reencontro. É isso que, por exemplo, Jeremias vai dizer naquele texto que é citado por Mateus, quando Herodes manda perseguir as crianças e matar as crianças até 2 anos, porque ele queria matar o menino Jesus. E o texto que Mateus cita na profecia de Jeremias é que as mães choravam e lamentavam pela morte dos seus filhos. Mas se a gente continuar o texto de Jeremias, a palavra de consolo que aquele texto traz é mostrar para nós de que as mães poderiam ter esperanças porque teriam seus filhos de volta. Só o Evangelho pode nos dar uma boa notícia como essa. Portanto, às vezes somos pressionados pelas circunstâncias e queremos recuar, porque muitas vezes ficamos envergonhados da nossa fé, como se nós precisássemos ter as respostas para todas as coisas, mas nós não temos. Mas nós temos o Evangelho, as boas novas, e devemos avançar para trazer essa esperança ao mundo. Mas, a terceira aplicação, o objetivo da missão não é melhorar a vida do ser humano, mas resgatá-lo do pecado e do inferno e reconciliá-lo com Deus por meio de Jesus Cristo, para que esse homem agora redimido possa viver para a glória de Deus. A missão não é apenas salvar o homem do inferno, mas habilitar um homem para viver o propósito de sua existência, viver para a glória de Deus. Mas, em último, nenhuma pandemia pode nos isolar da presença de Jesus. Ele estará conosco todos os dias de nossa vida. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que continua instruindo a nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade. Ó Deus, nós não precisamos de outro manual, de nenhuma outra ideologia, filosofia ou orientação. Nós temos a palavra do Senhor. Ela é viva, poderosa e eficaz. E nós te louvamos, ó Deus, porque foi esta palavra que nos alcançou, que nos reconciliou, que nos constituiu igreja do Senhor. Ó Deus, usa as nossas vidas a transmitir esta palavra a outros, a prosseguir na pregação do Evangelho, a prosseguir cumprindo a nossa missão, a prosseguir fazendo discípulos de todas as nações. Começar aqui, na nossa Jerusalém, na nossa cidade Aracaju. Que possamos ir até a porta do vizinho, que possamos ir até o outro lado da rua, que possamos ir até o amigo do trabalho, que possamos ir ao nosso colega de infância, que possamos ir ao nosso parente, para levar a única esperança, que é Jesus Cristo. Nos encoraja, ó Deus, a avançar.
a encarar esses desafios sem recuar, sem abrir mão de ser igreja, sem abrir mão de ser sal, luz deste mundo. Por favor, ó Deus, nós não temos capacidades em nós. Nós não podemos fazer a tua obra por nós mesmos. Nós dependemos do teu Espírito. Nós dependemos da tua presença. Nós queremos ir, Senhor, para fazer discípulos fundamentados na tua autoridade, com o combustível da adoração, compreendendo que o sucesso da missão é a tua presença. O Senhor está conosco. Nos ajude, Deus, então a avançar como igreja local, como discípulos do Senhor, até o fim, até que Ele venha. Por favor, Deus, é o que nós pedimos. Que a nossa igreja mantenha as portas abertas. Que o púlpito desta igreja continue proclamando as boas novas do Evangelho até o fim, até que Jesus volte. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.